Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores bastonários, quer o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, quer a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, agradecendo já as intervenções realizadas. Nós estamos, de facto, a viver um momento muito difícil como país e com especial reflexo e enfoque no sistema de saúde. E eu gostaria de me concentrar aí, naturalmente, no que se passa no sistema de saúde. Ontem, a Sra. Ministra da Saúde, numa entrevista na RTP3, afirmou fez um conjunto de afirmações que eu acho que poderão servir de mote a tentar perceber qual é a compreensão que os senhores bastonários têm do problema que estamos a viver. Disse a Sra. Ministra que estamos em pré-ruptura, mas que não estamos efetivamente em situação de medicina de catástrofe, que ainda não está a acontecer, embora estejamos próximos, como ela própria reconheceu. Disse também que falou na criação ou no estudo de mecanismos de reforço dos profissionais de saúde que podem passar por mecanismos de incentivos financeiros. Disse também que se iria abrir o hospital de campanha na cidade universitária de Lisboa, que já tinha estado aberto da outra vez. E disse também que o que justificava o ponto em que estamos agora era o crescimento galopante da variante da estirpe inglesa. E eu pergunto se de facto é exatamente esta a leitura que os senhores bastonários fazem, porque a real situação dos hospitais que nos chega pelas notícias e que também nos chega, pelo menos ao grupo parlamentar do CDS, através de várias reuniões que temos tido com médicos de hospitais do SNS que praticam medicina intensiva, é que, de facto, em muitos casos já sim se está a praticar medicina de catástrofe e eu não quero com isto gerar alarme, quero só ter um quadro de realidade e que sim se estão a ter que tomar decisões que estão mais no campo ético do que no campo da prática clínica propriamente dita e da definição terapêutica. E, portanto, a Sra. Ministra diz que os médicos com quem fala lhe dão uma visão diferente e eu gostaria de saber, os médicos, enfim, os profissionais de saúde, eu gostaria de saber qual é a melhor descrição para aquilo que se passa nos hospitais hoje em dia. Em segundo lugar, perguntava-lhes também se sabem, e se já foi conversado, o que é esta ideia de incentivos financeiros para que haja, suponho que, ou maior número de profissionais ou maior número de horas de profissionais neste momento, porque não só estranho, como disse a Sra. Bastonária dos Enfermeiros, ouvir isto quando ao mesmo tempo recebemos notícias da devolução de incentivos financeiros dos prémios, melhor dito, que foram criados, ou um desenho de um perímetro diferente daquele que era o inicial para quem é abrangido por esta medida. E, por outro lado, eu pergunto se estamos neste ponto, se os incentivos financeiros neste momento são aquilo que permite ter mais horas de profissionais de saúde ou se já estamos para lá deste ponto. Isto liga-se com a pergunta dos hospitais de campanha. Em que termos, para que tipo de circunstâncias clínicas é que faz sentido abrir um hospital de campanha? Porque se for para resolver problemas de Covid, o que temos ouvido dizer é que não há profissionais que cheguem para este tipo de patologias, então para que é que eles deviam estar a ser utilizados e se é que de facto fazem falta neste momento? Admito, e parece-me que sim. Finalmente, perguntava sobre a nova estirpe. Porque sim, é comprovável que a nova estirpe tem uma taxa de contágio maior e tem uma prevalência maior também agora no nosso país, mas será que é esta a única razão que justifica o estado de crescimento dos contágios? Será que não falhou nada do ponto de vista organizativo ou decisional que justifique e contribua também para este cenário? E mesmo para terminar, recebemos hoje notícias de que Portugal não teria comprado o lote máximo de vacinas da Moderna. Pergunto-lhes se têm noção, ao mesmo tempo que sabemos que a Pfizer tem vindo a reduzir o seu fornecimento, se têm noção de que os profissionais de saúde estão todos a receber a segunda toma ao final dos 21 dias, como foi inicialmente prometido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos começar pela Sra. Deputada doutora Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Coloca aqui várias questões que dariam para ocupar, obviamente, os 12 minutos, mas eu vou tentar ser objetivo. Primeiro, esta questão de se estar a fazer medicina de catástrofe ou não é uma questão sobre a qual não existem dúvidas para quem está no terreno. Isto é, existem neste momento hospitais do país em que a medicina de catástrofe já está a ser feita. Este é o testemunho dos médicos e dos outros profissionais de saúde, que eu aqui não represento, sobre o que está a acontecer no terreno.
são as ambulâncias à porta com doentes graves para entrarem, que não têm sequer espaço para entrar, é a falta de profissionais de saúde para ver mais doentes ao mesmo tempo. É impossível um médico estar a ver 3 ou 4 doentes ao mesmo tempo, não é possível. Portanto, consegue-se ver um doente cada vez e tem que se ter cuidado para não cometer erros. Tem que se tomar decisões sobre internamentos, se um doente fica internado ou não fica internado, sendo um doente que merecia ficar internado, ou se vai para outro hospital e se procede à transferência. Tem que se tomar decisões sobre os cuidados intensivos, porque as camas de facto são muito escassas. Vejam bem que nós hoje já temos em cuidados intensivos, se não estou em erro, cerca de 700 doentes, Covid-19, e os cuidados intensivos não são só para os doentes Covid-19, são para um conjunto enorme de doentes com doenças graves, prioritárias e que precisam também de cuidados intensivos, e portanto já há aqui decisões a tomar relativamente a tratamentos alternativos que se possam fazer, em vez de usar um ventilador invasivo, usar um ventilador não invasivo, ou usar oxigênio de alto fluxo, sendo que muitas vezes não é o tratamento ideal para os doentes. Mas as pessoas que estão no terreno fazem tudo o que podem, tentam cumprir as regras todas, tentam seguir aquilo que são, de facto, os pareceres que existem, que a Ordem dos Médicos produziu, nomeadamente. Estava a falar, de facto, daquilo que está a acontecer no terreno e, portanto, neste momento existem hospitais que, de facto, já estão a fazer medicina de catástrofe. Contrariamente àquilo que a Sra. Ministra da Saúde ontem disse na entrevista. A Sra. Ministra da Saúde devia falar mais com os profissionais que estão no terreno, devia estar junto às pessoas que estão no terreno e não apenas a falar com os presidentes dos conselhos de administração dos hospitais ou falar com os epidemiologistas. Segunda questão que a Sra. Deputada colocou daquilo que é o benefício ou não dos hospitais de campanha. É claro que um hospital de campanha não é igual a um hospital que está instalado e, portanto, um hospital de campanha pode servir para tratar alguns doentes com doença menos grave, pode servir para ter doentes que não podem estar em casa e que poderão estar, de facto, no hospital de campanha e serem acompanhados e serem seguidos em termos de tratamento, mas para os doentes mais graves, os hospitais de campanha que têm sido construídos, efetivamente não têm capacidade para cuidados intensivos. Não sei se o Hospital de Campanha de Lisboa vai ter ou não, mas é difícil, até porque, repare, Sra. Deputada, os recursos escassos dos cuidados intensivos que temos no país, estou a falar de médicos com a especialidade de medicina intensiva e também dos enfermeiros e dos outros profissionais que têm esta diferenciação, são precisos todos nos hospitais públicos onde estão neste momento ou nos hospitais privados. Portanto, é muito difícil deslocar médicos onde eles são necessários para novas unidades hospitalares. Portanto, os hospitais de campanha servirão sempre para doentes menos graves, o que pode ser uma ajuda naquilo que é a pressão sobre os internamentos hospitalares, sendo que os hospitais já estão a deixar internados apenas os doentes mesmo mais graves. Ou seja, doentes que eram internados em abril, março, neste momento não estão a ser internados e ficam a ser acompanhados no seu domicílio. Relativamente à questão da culpa da variante, é evidente, é assim, eu acho que este não é o momento para nós estarmos a tentar encontrar responsáveis por isto que aconteceu durante este tempo. Agora, não há dúvida que nós não avaliamos seguramente bem a situação. Porque, repare, nós tivemos aqui, durante quase 2 meses, um confinamento muito alargado, um confinamento pouco restritivo, eu diria quase um confingimento, como o Dr. Filipe Frois gosta de dizer, porque é assim, na prática nós tínhamos praticamente tudo aberto e a infecção foi continuando a crescer. Portanto, não foi só a questão do Natal. O Natal foi importante, teve um impacto importante, de facto deviam ter sido tomadas mais medidas, nomeadamente no que diz respeito à ceia de Natal, como a Ordem dos Médicos veio dizer publicamente por diversas vezes, e não é só a questão do Ano Novo, é também a forma como nós comunicamos com as pessoas. E esta matéria é uma matéria absolutamente essencial. Reparem que se nós transmitirmos às pessoas que está tudo controlado, que está tudo bem, que temos não sei mais quantas camas de cuidados intensivos e de internamento, que não falta capital humano, é evidente que estamos a dar uma sensação às pessoas que as coisas estão completamente controladas. E eu sei que nós não devemos gerar o medo nas pessoas, mas temos que dizer a verdade às pessoas. E eu acho que a verdade motiva os cidadãos portugueses a cumprirem. Reparem que na primeira fase da pandemia, ou na primeira onda da pandemia, os cidadãos portugueses viram o que é que estava a acontecer em Espanha, viram o que é que estava a acontecer em Itália e deram uma resposta brilhante. Ou seja, em termos de confinamento, cumpriram e fizeram de Portugal, na altura, um exemplo para a Europa. E, portanto, não devemos ter um discurso,
seja um discurso que não diga a verdade aos portugueses, porque isso é fundamental para motivar as pessoas a cumprir, para as pessoas estarem alerta e perceberem que o combate a esta pandemia não depende só do governo, não depende só dos profissionais de saúde, depende também de todos os cidadãos, de todos e cada um dos cidadãos. Relativamente ao lote máximo de vacinas, eu, na minha opinião, acho que deviam ter sido adquiridas, mas isso é uma decisão do Estado. Eu lembro que as vacinas, não se sabe neste momento qual é o efeito das vacinas a longo prazo, isto é, quanto tempo é que nos dá a imunidade a vacina, dá-nos imunidade durante 6 meses, 9 meses, não sabemos. Nós podemos ter que começar a vacinar, imagino, no verão, as pessoas que foram vacinadas agora em dezembro e janeiro, porque se a vacina começar a perder de facto o efeito, nós podemos ter que revacinar, o que significa que é, na minha modesta opinião, mais vale pecar por excesso nesta matéria do que pecar por defeito. Sobre os médicos e a vacina, eu já alertei várias vezes, já dei uma lista de quase 7 mil médicos ao Ministério da Saúde, médicos que trabalham fora do SNS. Eu recordo mais uma vez aqui, a vacina não é para quem trabalha no setor público. A vacina é para todos os portugueses, independentemente do setor onde as pessoas trabalham. Reparem que a vacina é paga com os impostos de todos os portugueses, daqueles que trabalham no serviço público, mas também daqueles que trabalham no serviço privado. E, portanto, esta destrinça que foi feita inicial na vacinação das pessoas, e eu dou um exemplo, decidiu-se vacinar os médicos de medicina intensiva em primeiro lugar. Os médicos, enfim, os profissionais que trabalham na medicina intensiva em primeiro lugar. Pois os médicos que trabalham no SNS foram vacinados, mas os médicos de medicina intensiva que trabalham fora do SNS não foram vacinados. A mesma coisa para o serviço de urgência. A mesma coisa para internamentos Covid e por aí fora. Portanto, há aqui, de facto, uma falta de clareza na questão da vacinação que tem que ser com urgência corrigida. Porque, de facto, a questão da carência e da falta de profissionais nos serviços leva, conforme a senhora deputada do CDS disse, a que os profissionais tomem decisões no campo ético e que, eu ia mais longe, hoje os profissionais estão confrontados com um sofrimento ético, porque reparem, um enfermeiro numa urgência para 30 doentes ou um enfermeiro numa unidade de cuidados intensivos para 3 ou 4, quando o rácio preconizado é de 1 para 1, isto leva obrigatoriamente à falta de cuidados de qualidade que os doentes deveriam ter acesso e que, obrigatoriamente, com este número e com esta afluência de doentes no serviço de urgência, é impossível. Se nós temos ambulâncias com doentes à porta, vejam o que é o cenário dentro da urgência e, portanto, é fácil de imaginar a quantidade de doentes que entram pela porta dentro do serviço de urgência e o número de profissionais que lá estão.